Hoje, dia 28 de março de 2024, vamos para o nosso 29º encontro mensal gratuito da comunidade Como Eu Faço. Já estamos no 29º e essa comunidade é feita de pessoas como vocês, que estão aqui no Insta, indo para o YouTube, que estão no YouTube, que estão no Zoom. Estou vendo o pessoal chegando por aqui. Essa comunidade, a comunidade Como Eu Faço, é feita para nós, que buscamos respostas para a vida, respostas fundamentais, buscamos nosso desenvolvimento pessoal profundo, para quem busca esse desenvolvimento com segurança e com ética, porque essa é a minha missão, é transformar a consciência, e o meu valor é esse, fazer com ética. Então, tudo que eu trago aqui, faço as pesquisas, trago o que realmente tem muito valor para que essa jornada da nossa vida possa valer a pena com qualidade. É assim que eu entrego o meu trabalho. Pessoal, a gente já fez muitas séries. Já há mais de 2 anos que eu faço esses encontros mensais gratuitos. Vou revisar as mais recentes, foi a série Energia Consciência, onde eu fazia as parábolas, que são as histórias, né, com um fundo de moral, para que a nossa mente compreendesse melhor esses campos de consciência que a gente estava trabalhando, e na sequência tinha as práticas. Então, era a aula, a parábola e a prática, foi bem completo. Energia, consciência. Então, era consciência da coragem, consciência da liberdade, consciência do agradecimento, consciência da alegria e outras. Então, a gente fez essa série. Foram 9 aulas, parábolas e práticas. Depois, a gente foi para a série Inteligência Espiritual, que tiveram 7 aulas. Foi inteligência espiritual no dia a dia, inteligência espiritual nas relações afetivas, na saúde, nos sentimentos, no trabalho, inteligência espiritual na visão de futuro e inteligência espiritual na conexão com a vida. Junto com essas inteligências, nesses focos da nossa vida, eu fui relativizando os chakras também, foi bem interessante. Agora, nós estamos na série Desenvolvimento Pessoal, onde a gente está estudando o livro A Matriz Divina. E hoje a gente vai terminar esse livro. Estamos no último capítulo, nós fizemos 7 episódios dessa série e estamos no último capítulo. Mas no mês que vem tem surpresa, eu vou começar uma outra série. Uma série chamada Saúde Emocional, e eu vou trazer para vocês como que acontece a conversa entre o cérebro, as emoções, o aprendizado. Vou falar da motivação, decisão, a neurociência das emoções, a atenção, mudança de comportamento, memória, os ritmos da vida. Eu vou falar de vários temas de saúde emocional, tá? Relacionados principalmente mais daí com a parte da neurociência. Então, vai ser uma série muito legal. A princípio, pelo que eu calculei de temas, a gente vai até novembro, dezembro, com a próxima série, que vai ser a série Saúde Emocional. E depois eu já tenho outra série pronta, a série Liderança. Provavelmente vai ser algo por aí, com outro livro. Depois já tem outra série vindo. Então tem muita coisa para a gente fazendo o nosso cultivo. Temos aí muito trabalho pela frente, bem aprofundado. E eu fico muito feliz de ver vocês aqui, buscando por esse desenvolvimento, pelo autodesenvolvimento, pelas respostas para as perguntas. Porque quando a gente não tem as respostas para as nossas perguntas profundas, as perguntas que fazem sentido, as perguntas de vida, a gente se paralisa. E eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com mais autonomia, porque nós vamos falar de um resumo da matriz divina e das 20 chaves para a criação consciente. O Greg Braden, então, que é o autor do livro, ele comenta
a respeito da constatação dele de quantas pessoas no mundo inteiro querem fazer a diferença, mas não sabem como. Sentem um chamado, sentem vontade de atuar, de fazer alguma coisa, mas não sabem como. E não sabendo como, elas deixam por conta do outro, deixam, então não sei como que eu ajudo, não sei como que eu faço, fica para o outro fazer. Então, essas 20 chaves que ele coloca nesse final, nessa revisão do livro, são as chaves para instrução e fortalecimento dessa criação. E revisando o capítulo 1, ele sugere assim um pensamento que a gente acompanha uma linha de pensamento de que a tecnologia atual, mas veja, atual o livro é de, deixa eu ver de quando que é. Agora faz mais sentido ainda. Esse livro é de 2008. Olha isso. Então, hoje, essa linha de raciocínio dele vai fazer mais sentido ainda, tá? O que que ele fala? Que a nossa tecnologia atual é um modo pelo qual, né, que a gente desenvolveu a tecnologia porque a gente tenta se lembrar de que a gente pode mudar o universo. Então, a tecnologia atual é o modo pelo qual a gente tenta trazer a nossa lembrança que está oculta, que a gente pode mudar o universo, porque a gente esqueceu dessas mudanças. Então, a gente constrói fora, materializa a tecnologia para a criação. E aí a gente vê a tecnologia criando, mas a tecnologia está criando por meio daquilo que a gente, que está enterrado lá dentro de nós. Então, por isso, os computadores, eles fazem parte integral das nossas vidas, os computadores, os celulares hoje, né? Porque eles mimetizam, ou seja, eles imitam o modo pelo qual a gente guarda a memória e pelo qual a gente se comunica uns com os outros. Então, se a gente pensar como estava em 2008 e hoje a tecnologia de computador, de celular, de comunicação, esses eletrônicos, essa tecnologia, ela está imitando um modo humano de guardar memória e de fazer comunicação. E isso que fascina muito, ele fala que é por isso que a gente tem um fascínio nesse desenvolvimento da tecnologia. E aí ele vai comparando a tecnologia interna versus a externa. A nossa tecnologia humana com a tecnologia criada por nós. E aí a gente percebe que o nosso cérebro e a consciência, elas podem ser comparadas com o modo de trabalhar dos computadores, porque a gente usa essa informação de um modo heterogêneo, de um modo assim diferente, um pouco juntando tudo, né? Juntando várias partes. E ainda hoje se busca conhecer na ciência o que existe entre esse funcionamento do cérebro e o que de fato a gente experimenta por meio dele. E aí, raciocinando dessa forma, ele faz um comparativo entre um hardware e um software e a consciência. Eu vou ler para vocês aqui a página 202, porque fica bem mais fácil, que ele fez um bom comparativo bem interessante. Daí ele diz assim: para começar, todos os computadores precisam apenas de três coisas para serem úteis. Independentemente do tamanho ou do grau de complicação do computador, ele sempre precisará de um hardware, de um sistema operacional e de um software para funcionar. Até aqui tudo parece simples, mas para lançarmos uma nova luz nesse entendimento, é importante compreender o que essas três partes do computador fazem realmente. O sistema operacional é o que torna possível a nossa comunicação com os chips e circuitos do computador e acaba fazendo com que alguma coisa aconteça na impressora ou apareça na tela, por exemplo. O sistema operacional, portanto, pode ser dos tipos Macintosh e Windows, mais conhecidos, como outros mais exóticos, desenvolvidos para tarefas mais específicas.
Quando digitamos no teclado, o sistema operacional faz com que as teclas pressionadas tenham sentido para o computador. Ele traduz nossas instruções em alguma coisa que a máquina reconhece. O hardware é a estrutura física do computador, propriamente dito. Inclui coisas como um monitor e um teclado, bem como circuitos, chips e processadores. O resultado do trabalho do computador torna-se visível, geralmente por meio de um dispositivo de hardware. Além da tela, esse dispositivo de saída pode ser constituído por impressoras, traçadores gráficos e projetores que exibem nossas criações. O software inclui programas conhecidos como Word, PowerPoint, Excel, que usamos diariamente para executar nossos trabalhos nos escritórios e escolas. Mediante a nossa interface com esses programas, o computador recebe nossos comandos, que tornam todo o conjunto bastante útil. O segredo da analogia é: para todas as finalidades e propósitos, o sistema operacional do computador é fixo e não muda. Em outras palavras, ele é o que foi feito para ser. Enquanto queremos que o computador faça alguma coisa diferente, não mudamos o sistema operacional, mudamos os comandos que vão até ele. A razão pela qual isso é importante é que a consciência, aparentemente, também trabalha precisamente do mesmo modo. Bom, ele diz então que se a gente pensar no universo como sendo um sistema operacional, Windows, Mac, o equivalente seria a nossa consciência. A consciência seria o sistema operacional, a forma com que operamos, e a realidade, né, que seria aquilo que aparece por meio da CPU, da impressora, seria a nossa vida, o que aparece por meio do nosso corpo, a nossa realidade, a matriz divina. Então, o sistema operacional, ele é fixo, vamos dizer assim, a consciência. E o que muda são os programas que falam com esse sistema fixo. O que muda vai ser como a gente está se comunicando com essa consciência, com esse campo, usando Word, Excel, enfim, como que a gente vai se comunicar. Portanto, para mudar o mundo, a gente tem que alterar os programas que são inteligíveis para a matriz, que são entendíveis para a consciência, para a matriz divina, ou para a consciência com C maiúsculo, né? Para a grande consciência, aquela consciência fonte. A gente precisa mudar os programas que essa matriz vai entender. Aí a gente vai conseguir colocar os dados, as informações de forma diferente para isso. E aí vem, então, as crenças, as orações, os sentimentos e as emoções. Para a gente mudar a realidade, é preciso usar uma linguagem, então, que o sistema reconheça, mudando esses programas que são usados. E aí ele ressalta no livro o seguinte, que durante a vida a gente precisa se transformar nas experiências que a gente quer ter no mundo. Ou seja, temos que mudar o sentimento, mudar as crenças, mudar a oração. Ou seja, temos que mudar as emoções, porque eles são os programas que vão mudar essa consciência na matriz divina. Até vou ler mais um trechinho aqui. Daí ele diz assim: já usamos esses programas todos os dias, então seria o programa das crenças, da oração, do sentimento, a gente usa eles todos os dias. A todo momento, estamos enviando mensagens de emoção, sentimento, orações e crença na consciência, que se traduzem no código do que enviamos para a realidade diária de nosso corpo, relacionamentos, vida e para o mundo. A questão agora não é tanto saber que essa linguagem existe, é mais definir como a usamos intencionalmente na nossa vida. Ou seja, a gente já sabe que é assim que a gente vai se comunicar com a matriz, com a consciência, com a fonte. Agora, como intencionalmente a gente pode usar isso? E aí ele cita o exemplo de ver que numa cena triste de um filme, que quando a gente vê uma cena triste de um filme, a nossa tristeza
de fato, não é pela cena em si, mas pelo que evoca de dentro de nós, que estava guardado e ressoa na mesma intensidade. Ele até cita o filme Dança com Lobos, achei. Ele cita esse filme, cita uma cena triste, e ele fala isso, que quando a gente vai se emocionar nessa tristeza do filme, é porque aquela cena, ela ressoou numa mesma intensidade de algo que já estava dentro da gente. Então, aquilo vem à tona. E aí a gente pode observar dessa forma os gatilhos que são acionados por algum livro, por algum filme, por alguma pessoa. A gente pode achar algumas coisas internas nossas que, quando a gente vê e resolve, vira um recurso útil na nossa vida. Observar isso é muito interessante. Vocês que são muito perceptivos, trabalhem bem nisso. Quando você se alegra ou se emociona ou vai chorar por alguma coisa que veio externa, é porque ressoou com algo guardado. Se você analisar mais essa coisa guardada, você vai ter um recurso muito útil. Muitas respostas podem vir. Então, ele fala assim: no holograma, no holograma vivo do computador, da nossa consciência, todas e cada uma das peças, mesmo as menores, vivem no domínio dos seus espaços próprios. Como tal, ficam subordinadas a um conjunto mais amplo. As subpartículas atômicas, por exemplo, formam os átomos e determinam como eles devem funcionar. Os átomos, por sua vez, constituem as moléculas e ditam o seu funcionamento. Já as moléculas compreendem as células do corpo e determinam como nós funcionamos. O nosso corpo é o espelho do cosmos, e assim por diante. Precisamente por causa da natureza do holograma, a mudança feita em um nível reflete-se inteiramente no todo. Dessa maneira, não são necessárias muitas pessoas para ancorar uma nova forma de pensar ou de acreditar dentro de um padrão global de consciência. E aí, quando a gente fala nessa mudança global, ele diz que alguém tem que ser o primeiro a fazer, tanto que o subtítulo é Alguém precisa fazer primeiro. E ele fala assim que quem faz isso elege, escolhe um modo de ser e de viver diferente dos outros, que seja percebido e que se torne um padrão. E ele dá um exemplo de Jesus, Buda, Maomé, Gandhi, Madre Teresa, que foram os pioneiros a fazer diferente, que eles são os semeadores de novas ideias em paradigmas existentes, trazendo algo diferente, sendo os primeiros a trilhar aquele caminho, um caminho neural, um paradigma, uma forma onde todas as outras pessoas podem se beneficiar daquilo também. Depois, eles criam uma grande mudança num ambiente onde as crenças do passado, aquela mesmice, aquela coisa que já existe, está limitando. Então, eles vêm criar essas grandes mudanças. Então, deixa eu ver aqui, mais um trechinho. Durante toda uma vida de exercício da compaixão, da sabedoria, da confiança e do amor, esses visionários do passado mudaram o software da crença que falava com o sistema operacional da consciência. Como sementes das novas possibilidades, eles atualizaram, tá entre aspas, né? Eles atualizaram a nossa realidade. Então, eles mudaram esse software para conversar com essa consciência de uma forma diferente, fazendo essa atualização. E como que eu chamo vocês que estão aqui, né? Ó, todo mundo aqui já foi ou é aluno da formação em saúde emocional e inteligência espiritual. Como que eu chamo vocês? Chamo de semeadores. Semeadores de quê? De novas consciências que vão mudar as emoções, que vai mudar a realidade, inclusive a saúde. Pode ser física também, emocional, mental.
Essa percepção holística e holográfica é a inteligência espiritual. Então, se a gente compreende que é a mudança na consciência a partir de um olhar amplo, a partir da sabedoria que vê sentido e valor, como que a gente pode usar esse conhecimento, essa inteligência? Vamos para mais um trechinho aqui. O que podemos fazer com tal conhecimento? O que acontecerá se uma pessoa decidir dar uma resposta nova a um padrão antigo de atitudes que infligem dor? O que ocorrerá se alguém decidir responder à traição ou à violação da confiança, por exemplo, com uma resposta que não seja mágoa ou raiva? Qual poderia ser o destino de uma família quando um dos seus membros começa a ouvir o noticiário da televisão sem sentir que é necessário que alguém parta para a vingança ou desforra contra os que enganaram ou violentaram outras pessoas? Eis o que acontecerá. O indivíduo que assim proceder se transformará em uma ponte de vida, pioneiro e parteira ao mesmo tempo, para todos os que tiverem a coragem de escolher o mesmo caminho. Ai, que lindo, né? E aí eu não digo que a inteligência espiritual é um caminho, é o título do livro. É o título do livro que eu estou coordenando, que muitos de vocês que estão aqui, inclusive, são coautores e trouxeram as suas histórias para compartilhar como usam a inteligência espiritual como caminho. E a coragem? A coragem é a ponte, lembra que eu falo sempre? É uma ponte entre o medo e o amor, entre sair de um lugar, de uma consciência de medo, e ir para uma outra consciência com mais saúde e possibilidade. Tá aqui, Greg Braden está falando a mesma coisa que eu estou falando também. Por quê? Porque é o que vocês também sabem, é uma verdade. E ele fala que cada vez que alguém trilhar essa ponte que a gente sai de uma consciência para outra, a escolha vai ficando cada vez mais fácil. Porque a outra pessoa que vem em seguida não é mais a primeira. Então é tão difícil, né? Por isso que muitas das nossas escolhas na vida são muito difíceis. Por quê? Porque é o nosso caminho. Nós somos os primeiros no nosso caminho. Algumas coisas, talvez a gente também seja primeiro e outras pessoas venham atrás fazendo. E esse é o objetivo de muitos de vocês que trabalham ajudando pessoas, que são terapeutas, ou mentores, ou médicos, enfim, na sua profissão, advogados, não importa. Muitas vezes a gente cria essa ponte até uma outra consciência e a gente é o pioneiro nessa criação, mas outras pessoas vêm e vão utilizar muito desse caminho e ainda a gente vai gerando esse benefício. E até o Greg Braden vê a importância, então, desse como eu faço, que eu chamo essa comunidade aqui, como eu faço. Ele vê essa importância, por quê? Porque as pessoas, como eu falei no começo da aula, as pessoas muitas vezes elas querem fazer, mas elas não sabem como. Então, olha a importância dessa pergunta, como eu faço? Essa pergunta é um questionamento humano de quem quer mudar, de quem quer saber como mudar, para ter um resultado diferente. E aqui vem, então, esses 20 princípios, que cada princípio individualmente faz sentido, que ele vai elencar, eu vou passar aqui para vocês, e no contexto se torna, quando a gente vê todos esses 20 princípios juntos, ele diz que se torna um código de mudança para si e para o mundo. Eu preparei aqui mais uma coisinha aqui que eu vou ler para vocês, e daí eu vou passar para vocês esses 20 princípios, vou lê-los, são frasezinhas curtas, para a gente poder comentar um pouco,
E eu preparei um PDF para vocês. Olha só que querida que eu sou! Um presentão, um PDF prontinho com os 20 princípios para vocês. Mas antes, eu vou ler aqui mais uma sequência aqui, tá? Aí ele diz assim, na página 209: a consciência holográfica possibilita que uma mudança que ocorra em uma parte do sistema torne-se uma mudança em todas as partes do sistema. Mesmo com mais de 6 bilhões de pessoas compartilhando o nosso mundo hoje, todos nós nos beneficiamos até certo ponto com as escolhas de paz e cura sustentadas por poucos. Não importa se estamos escolhendo a paz para o mundo ou para a nossa família, ou a cura dos entes queridos ou de nós mesmos. Os princípios são os mesmos. Na analogia, quando comparamos o universo com um computador de consciência, acionados por sentimentos, emoções, crenças e orações que programam a realidade, tem muito sentido um manual de instrução que enfatize os passos necessários para fazer realidades. Aí eu não chamo a formação em saúde emocional e inteligência espiritual de mapa. Um mapa da comunicação energética é um mapa para você usar, é um manual. Bom, daí continua aqui. Por essa razão, é oferecida nesse ponto do livro como um manual abreviado de como fazer. Olha isso. E entre aspas, né? Como fazer, tendo em vista a atualização dos nossos programas de realidade e a mudança do mundo. Então, tá aqui. Ele colocou esses 20 princípios, que é o como eu faço dele. É muito alinhamento, né? E eu não copiei nada dele, não, tá? Foi tudo já muito antes formatado como a bioquímica das emoções, e essa literatura vem como um respaldo, um embasamento daquilo que eu estou falando e explicando para vocês. Eu vou compartilhar a tela, vou passar um slide aqui, os slides com os 20 princípios. Aí, ó. Os 20 princípios, tá? 20 princípios para a criação consciente. Esse vai ser o PDF que eu vou mandar para vocês depois. Inclusive, Daniel, faz um favor, coloca o PDF no chat aqui do Zoom. E quem quiser, entra na sala do Zoom para pegar esse PDF também. A sala do Zoom está aberta. Depois, agora, desses 20 princípios, a gente vai fazer a prática. E depois da prática, a gente fica mais uns 15, 20 minutinhos aqui, conversando e trazendo questões, dúvidas. Então, entrem na sala do Zoom para vocês pegarem esse PDF. Tá bom? Que o Daniel vai colocar no chat aqui para nós. Quem não entrar na sala do Zoom, quem estiver assistindo depois essa aula, como é que eu falei que eu ia fazer, Dani? Agora esqueci. Como é que eu. Ah, eu vou colocar no grupo Grupo. Bioquímica das Emoções. Põe lá também, Dani, faz favor. Põe lá no WhatsApp, no grupo Bioquímica das Emoções, que é um grupo fechado, só eu mando mensagem lá, mando esses comunicados. Então, é um grupo bem tranquilo. Eu coloco poucas informações, com uma frequência que não é demasiado para não sobrecarregar, mas informações importantes sobre os nossos encontros, sobre algum tema, que de vez em quando eu trago alguns temas para a gente refletir. E o PDF, ó, o Daniel já colocou lá, já vi. Legal. 20 princípios para a criação consciente, fonte do Greg Braden, tá? Então, aqui é tudo só, não tem nada da Júlia, né? Só a gente montou aqui o PDF. O primeiro princípio, ele diz assim: a matriz divina é o receptáculo que contém o universo, a ponte que interliga tudo, e o espelho que mostra todas as nossas criações. Olha que legal. A gente falou dos espelhos, foi na aula. Ai, não vou lembrar qual foi o capítulo agora, mas acho que foi na última que a gente falou que tudo que a gente vive está ali na matriz, é um espelho, porque está refletindo, essa matriz reflete os nossos sentimentos, as nossas intenções, as nossas emoções, vai refletir, vai ressoar, vai aglutinar coisas, situações,
parecidas com o que nós temos de conteúdo interno. Então, esse é o primeiro princípio. Princípio 2. Todas as coisas do mundo estão ligadas a todas as outras coisas. E aí a gente vai até mais amplo, porque é óbvio, e ele mesmo comenta no livro, que tudo está interligado. Não há nada que esteja separado, desde o menor partícula até todos os universos possíveis, todos os mundos, os planetas e tudo que existe. Tudo está interligado, uma coisa com a outra. Princípio 3. Para usufruirmos da força do universo, propriamente dito, devemos nos ver como parte do mundo, não como se estivéssemos separados dele. Então, veja, se está tudo interligado, e desde a menor partícula ao maior, né, o conceito do todo, a gente não pode se ver separado, porque daí a gente pode usufruir dessa força quando a gente compreende essa interligação. E o que que acontece? A gente sempre vê as coisas muito separadas, desde a nossa própria saúde, num contexto físico, nossa casa, nosso trabalho, a gente vai colocando em setores, vai setorizando e vai se separando dessa verdade que, quando refletida, quando a gente pensa, quando a gente usufrui dessa verdade, a gente tira uma força incrível para nós. Princípio 4. Coisas que são unidas ficam para sempre unidas, quer permaneçam ou não fisicamente ligadas. Aquele experimento das partículas, e a gente sabe que tudo que está unido está sempre unido, mesmo que tenha uma distância gigante entre elas. Por isso a gente consegue fazer essa comunicação instantânea nesse campo, nessa matriz. Princípio 5. O ato de focalizar nossa consciência é um ato de criação. A consciência cria. Então, quando a gente tem a consciência da nossa consciência, né? Quando a gente consegue fazer essa percepção sutil da nossa consciência, a gente consegue perceber essa criação que nós estamos fazendo o tempo todo. Princípio 6. Temos o poder necessário para fazer todas as mudanças que quisermos. E essa linha de raciocínio que a gente está seguindo aqui é muito verdadeiro, porque se tudo está interligado, se a gente não tem como sair desse todo, desse conjunto, a gente tem esse poder para a gente fazer as mudanças necessárias ali dentro, quando a gente muda esse olhar, essa consciência, fazer esse entendimento de que as nossas ações terão uma reação, nossas ações serão espelhadas. Então, a gente pode fazer essas mudanças. Princípio 7. O foco da consciência torna-se a realidade do nosso mundo. Então, tá aí, acabei de falar. Aquilo que a gente tiver como energia internalizada, nossas emoções que formam a nossa identidade, nossa individualidade, assim a gente vai caminhar nesse todo e criar a realidade a partir daquilo que a gente é, da nossa constituição bioquímica mesmo e energética. Princípio 8. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente. Sim, não é suficiente porque dizer não tem emoção. Muitas vezes o dizer ou falar da boca para fora não tem emoção nenhuma. Para realmente isso funcionar, a gente precisa emocionar, tem que ter uma intenção, tem todo um trabalho das emoções ali que vão gerar um campo energético e que vai fazer essa sequência de acontecimentos. Princípio 9. O sentimento é a linguagem que fala com a matriz divina. Sinta-se como se sua meta já tivesse sido alcançada e sua oração atendida. Isso
tem muita gente falando, do pensamento positivo, você tem que sentir. É assim, estou passando aqui o que ele coloca no livro. Eu, particularmente, entendo como está banalizado como se isso fosse muito fácil. Não é fácil. Porque para a gente mudar o sentir, a gente precisa mudar a informação, a consciência. Não é simples. Não é simples. Se eu soubesse me sentir como eu queria, eu já estava vivendo aquilo. Então, eu faço um alerta parênteses aqui, para que quando vocês observem essas frases, tenham consciência de todo um processo complexo, bioquímico, emocional que tem que acontecer para que essa realização, essa mudança aconteça. Mas existe esse processo, ele é verdadeiro, as coisas mudam constantemente, porque nós estamos mudando constantemente nossas emoções e a forma como a gente enxerga o mundo e como a gente compreende o mundo. Então, a gente vai mudando a consciência, vai mudando a emoção e vai mudando os resultados. Mas não é fácil, pode ser simples, pode ser muito simplista falar isso, e mas não é fácil de fazer. Se fosse, a gente simplesmente já se sentia assim, uma vez ou duas, do jeito que a gente gostaria, e já estava tudo feito. A gente precisa sustentar emocionalmente, mudar uma produção bioquímica, uma produção emocional. E o que que é essa produção emocional? São emoções, hormônios, neurotransmissores para mudar a produção de neurotransmissores, para mudar como eles entram nessa comunicação da chave fechadura. É uma neuroplasticidade, é um comportamento. Essa mudança, ela requer tempo, constância para que ela aconteça. Então, por isso ela não é fácil. Mas quando a gente consegue mudar essa bioquímica, essa nossa fórmula, aí a gente já não é mais o mesmo. E se a gente já não é mais o mesmo, a realidade vai mudar. É assim que funciona. Mas então assim, é um princípio muito raso aqui, né? Tipo, tá muito pouco explicado. E eu estou fazendo esse alerta porque parece muito oba-oba. Vamos lá. Princípio 10. Nem todos os sentimentos são adequados. Aqueles capazes de criar deixam de lado o ego e o julgamento prévio. Bom, aqui ele já está falando algumas coisas que a gente vai encontrar dificuldade nesse processo da criação, dessa mudança. Porque, veja, ele está dizendo aqui que os sentimentos capazes de criar, então, da gente transformar alguma realidade, transformar nossas emoções para poder mudar a energia, para poder mudar a realidade da matriz, não pode ter ego e não pode ter esse julgamento, uma interpretação. Por quê? Se a gente trocar a palavra julgamento por interpretação, fica fácil. Se eu interpreto as coisas a partir do meu eu atual, né, minha mentalidade atual, eu não vou conseguir sair, eu vou ficar patinando que nem um carro atolado ali. Então, eu preciso interpretar diferente, eu preciso largar a interpretação, olha que difícil, e largar esse modus operandi que eu tenho. Aí vem essa questão do ego também. Então, eu preciso acessar uma intenção real, verdadeira, e aí começa um processo de transformação, de criação de neuroplasticidade, novas cadeias neurais, e aí vem toda essa mudança. É complexo esse processo. Princípio 11. Durante a vida, temos de nos transformar nas experiências que escolhemos ter no mundo. Pois é. Então, nessa sequência do que ele está falando, isso é verdade, porque a gente vai se transformando e se transformando, e quando a gente vê, a gente vai estar tendo essas experiências. Porque a gente vai transformando as nossas emoções e vai transformando nossa identidade, nosso eu, nossa individualidade, talvez não a identidade, mas a individualidade, e a gente vai passando essas experiências. Princípio 12. Não estamos limitados pelas leis da física como as conhecemos hoje. Bom, no início do livro, a gente falou vários exemplos de muitos estudos e histórias de muitos cientistas renomados que ele foi contando, certo? Então, quem quiser buscar lá, realmente a gente tem muito mais do que as leis
básicas, existem muitas outras. E isso ele falou em 2008. Hoje, a gente já tem um mundo de informação muito mais fácil para nós. Princípio 13. Na imagem holográfica de um objeto qualquer, todas as partes desse objeto espelham o objeto inteiro. Ou seja, nós somos um microcosmo do macrocosmo. Tudo é micro do macro. E aí a gente tem muitas informações quando a gente olha por meio dessa visão holística. O holograma, princípio 14. O holograma universalmente conectado da consciência nos promete que os desejos e orações chegam ao seu destino no momento em que são concebidos. Tá. A gente teve uma aula na formação, a última aula foi exatamente sobre a oração, o pedido, a fé. Então, imagina, a gente ficou um bom tempo falando disso. Foi uma aula de 2 horas e meia, e a gente, um bom tempo dessa aula, a gente ficou falando, não vai ter como eu explicar aqui, tá? Mas, por estarmos num todo, existe um caminho, sim, para que essa oração ela chegue nessa matriz e que ela possa também ser atendida ou recebida essas informações por nós novamente. Mas esse é um caminho que não tem como explicar aqui rápido, mas é um princípio. Princípio 15. Por meio do holograma da consciência, uma pequena mudança em nossa vida espelha-se em todas as partes do mundo. E é verdade aquele efeito borboleta. A gente não sabe até onde vai. A gente não sabe o quanto vai ter de... vai reverberar qualquer escolha que a gente faça. Então, a gente faz escolhas, toma decisões, e isso afeta o todo, o tempo todo, né? A minha escolha, a tua escolha, as nossas decisões, as nossas ações, tudo isso está constituindo esse todo inconstante. Princípio 16. A quantidade mínima de pessoas necessárias para dar partida a uma mudança de consciência é a raiz quadrada de 1% do total das pessoas da população em causa. Se você quiser fazer uma mudança, a massa crítica, né? Se você quiser fazer uma mudança no condomínio, você conta lá quantas pessoas que tem ali naquele condomínio, a raiz quadrada de 1% do total das pessoas é quantas que precisam para que você consiga gerar essa massa crítica nas outras, gerar essa mudança nas outras. Princípio 17. A matriz divina no nosso mundo funciona como o espelho dos relacionamentos que construímos com as nossas crenças. Bom, já falei disso agora há pouco, realmente tudo que a gente vai mandar de informação a gente vai receber porque é uma ressonância. Princípio 18. A origem de nossas experiências negativas pode ser reduzida a um dos 3 medos universais, ou a combinação deles. E a gente falou disso num capítulo, acho que foi 5, ou 6, 5, eu acho. Abandono, baixa autoestima e falta de confiança. São 3 medos universais, que a gente tem um, ou dois, ou três, ou uma combinação desses 3, e a gente fica nesse círculo vicioso negativo de muita dor e sofrimento emocional. Princípio 19. Nossas verdadeiras crenças são refletidas em nossos relacionamentos mais íntimos. Pois é, aí a gente falou isso, eu acho que também foi na aula, na última, e que ele deu os exemplos de alguns relacionamentos de trabalho, relacionamento afetivo, e que foram um reflexo para ele das crenças que ele tinha. E aí ele pôde aprender muito com essas pessoas que estavam espelhando crenças profundas que ele não tinha visto ainda. E ele usou cada pessoa como professor para olhar as crenças que ele precisava trabalhar. E o princípio 20, durante a vida, precisamos nos transformar nas experiências que queremos ter no mundo. Bom, então, tá aí. Eu coloquei no PDF. No final vai ter aqui para clicar o PDF de vocês. Então, vocês podem compartilhar com outras pessoas, tá?
que daí a pessoa pode clicar e vai aqui para essa aula que a gente está tendo. É clicável o botãozinho. E vai para o Insta também. Deixa eu sair daqui. Pronto. Então, esses 20 princípios, ele finaliza dizendo que nós não somos. Peraí, que ele finaliza dizendo mais uma coisa aqui. Vou ler o que que ele finaliza. Se as partículas das quais somos feitos podem se comunicar instantaneamente entre si, existir em dois lugares ao mesmo tempo, viver tanto no passado como no futuro, e até mesmo mudar a história mediante escolhas no presente, então nós também podemos. A única diferença entre nós e aquelas partículas isoladas é que somos feitos de uma quantidade enorme delas, mantidas juntas, graças à própria consciência. É muito lindo, né? Muito, muito bonito. E ele finaliza então dizendo que a gente não é só a obra de arte, mas também somos o artista que criou a obra de arte. Não somos os semeadores, somos a semente e o milagre que brota dessa semente. E o meu recado, para a gente finalizar aqui e fazer a nossa prática, é: a emoção é a chave. A emoção é a chave que muda todo o resto. Sentimento é resultado da emoção. A oração surge a partir da emoção? Temos. A crença é sustentada pelas emoções atuais e perpetua o ciclo de produção dessas emoções, né? Se eu tenho uma crença, ela vai produzir tal emoção. Se eu tenho tal emoção, ela vai produzir tal crença. Então, a gente vai ciclando ou fortalecendo o ciclo. Por isso, quando a gente muda a emoção, a gente muda tudo. Esse é o recado da Júlia, esse não é o recado do Greg Brady, esse é meu. Tá bom? Vamos fazer uma prática, que essa prática tá linda hoje.